Sabe, às vezes as maiores histórias estão escondidas nos menores lugares. E é o caso de uma cartinha bem curta lá no Novo Testamento. Ela conta a jornada incrível de um homem chamado Onésimo. Um homem que passou de ser considerado legalmente uma coisa para se tornar a peça central de uma ideia que ia, olha, desafiar o próprio Império Romano. E a pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Como é que pode um homem, que pela lei era uma propriedade, não só conseguir fugir, mas se transformar num símbolo de um novo tipo de liberdade? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. Para a gente ter uma noção do tamanho da coragem do Onésimo em fugir, primeiro a gente precisa entender como era a gaiola dele. No Império Romano, lá no primeiro século, a vida de um escravo, bem, ela era definida de um jeito bem claro e, para ser sincero, bem brutal. A lei romana não deixava margem para dúvida. Onésimo não era visto como gente, como uma pessoa. Ele era um doulos, traduzindo do grego um instrumento vivo. Isso quer dizer que ele estava na mesma categoria de uma ferramenta, de um animal de carga, ele era uma posse do seu senhor, o Filemon. Sem direito a ter família, a ter bens, a ter nem sequer a própria identidade. E a crueldade dessa desumanização toda fica escancarada no próprio nome dele. Onésimo era um nome super comum para escravos e significa basicamente útil. A identidade dele já nascia atrelada à sua função. E como a gente vai ver, essa palavra, útil, vai ganhar um sentido completamente diferente mais para frente. É um contraste absurdo com a nossa ideia de trabalho hoje, né? A gente tem contratos, direitos. Para o Onésimo não existia essa separação entre vida e trabalho. Ele era o trabalho. Se ele tivesse um filho, o filho pertenceria legalmente ao seu mestre. Era uma anulação completa do indivíduo. E é exatamente dentro desse sistema que foi feito para esmagar qualquer esperança que o Onésimo faz o impensável. Ele decide arriscar absolutamente tudo numa única decisão. Uma decisão que o coloca em rota de colisão direta com a morte. A história que chegou até nós diz que o Onésimo não só fugiu, ele também roubou o seu mestre, o Filemon. Para um cidadão comum, roubo já era um crime sério, mas para um escravo era uma ofensa capital. Era basicamente uma sentença de morte. E mesmo assim, ele apostou tudo e fugiu. Para onde? Para o coração do império, Roma. E o que aconteceria se ele fosse pego? Bom, o protocolo era padrão e terrível. Primeiro, caçadores de escravos o levariam de volta. Lá, ele seria marcado a ferro quente na testa com um F de fugitivos, fugitivo. E o fim seria da forma mais humilhante e dolorosa que existia na época, a crucificação. E mesmo que ele conseguisse escapar dos caçadores, a viagem em si de Colossas até Roma era uma provação. O mar Mediterrâneo, infestado de piratas, sujeito a tempestades violentas, os temidos Euroáquilo, tipo uns tufões. E em terra, as famosas estradas romanas estavam cheias de bandidos. Cada quilômetro que ele vencia era uma vitória contra a morte. E contra todas as probabilidades, Onésimo consegue chegar em Roma. Mas numa cidade com 1 milhão de pessoas, não é bem liberdade que ele encontra. Pelo contrário, ele entra numa nova prisão, uma prisão feita de anonimato, fome e um medo constante. Tenta imaginar como era viver assim. Qualquer pessoa no meio da multidão podia ser um informante. Cada dia era uma luta desesperada para sobreviver, escondido nas sombras da mesma cidade que sustentava o sistema que oprimia. E é aqui, no fundo do poço, que o destino, ou talvez algo maior, entra em cena. A gente não sabe exatamente como, mas o Onésimo acaba encontrando o caminho até a prisão domiciliar de um homem chamado Paulo, um prisioneiro judeu, mas também, e isso é crucial, um cidadão romano. O encontro desses dois homens, o escravo fugitivo e o cidadão prisioneiro, iria mudar tudo. Ali, Onésimo ouve uma ideia tão radical, tão na contramão da cultura de Roma, que ela era, na verdade, uma ameaça silenciosa a toda a estrutura social do império. A mensagem que Paulo pregava podia ser resumida numa frase simplesmente revolucionária: em Cristo não há escravo nem livre. De repente, todas as caixinhas que definiam o mundo dele, escravo, livre, romano, bárbaro, não eram mais a verdade final. Pela primeira vez na vida, alguém olhou para o Onésimo e viu uma pessoa, e não uma propriedade. E aqui está o verdadeiro choque de mundos. Para Roma, o status de alguém era fixo. Nasceu escravo, morre escravo.
Mas a mensagem cristã dizia que a identidade mais profunda de uma pessoa ia muito além de qualquer rótulo social. Onésimo tinha valor não por ser útil para alguém, mas simplesmente por existir. E essa nova identidade dá a Onésimo a coragem de tomar a decisão mais absurda, mais arriscada de toda a sua vida. Ele decide voltar para o Filemon, por vontade própria. Ele refaz aquele mesmo caminho perigoso, só que agora ele não é mais um fugitivo, ele é um mensageiro. A única proteção que ele tem é uma carta escrita por Paulo e essa fé que ele acabou de encontrar. Ele está literalmente marchando de volta para encarar o homem que, por lei, tinha todo o direito de executá-lo. Ele não volta para implorar pela vida como um escravo útil que cometeu um erro. Não. Ele volta com uma identidade completamente nova, um status que Paulo faz questão de deixar bem claro na carta. Ele volta como um irmão. E é neste ponto que a história pessoal do Onésimo se transforma em algo muito maior, uma metáfora viva para um dos conceitos mais centrais da fé cristã. No Império Romano, existia uma prática legal para libertar um escravo à manomissão. Geralmente, isso acontecia quando uma terceira pessoa pagava um preço de resgate comprando a liberdade daquela pessoa escravizada. Todo mundo na época entendia esse conceito. E é exatamente essa linguagem que Paulo usa. Na carta, ele escreve para o Filemão algo como: olha, se ele te causou algum prejuízo, põe na minha conta, eu pagarei. Paulo se coloca como essa terceira pessoa pronto para pagar o resgate do Onésimo. É aqui que a analogia se completa. Os primeiros cristãos usaram justamente essa imagem da manomissão para explicar a redenção. Do mesmo jeito que Paulo se ofereceu para quitar a dívida de Onésimo, a teologia cristã ensina que Cristo quitou a dívida do pecado, libertando as pessoas de uma espécie de escravidão espiritual. E o clímax dessa jornada toda está nas palavras da própria carta. Paulo pede a Filemão que receba Onésimo, não mais como escravo, mas como algo muito, muito superior. Um irmão amado. A identidade dele foi redefinida para sempre. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história do Onésimo mostra o poder que uma única ideia pode ter para virar uma realidade de cabeça para baixo. Se essa noção de valor inerente conseguiu transformar uma propriedade em um irmão em pleno Império Romano, que outras estruturas sociais que hoje parecem inabaláveis poderiam, na verdade, ser transformadas por uma nova maneira de enxergar o valor de cada pessoa?